Então, gente, essa aula é bem curtinha, tá bom? Essa não é a nossa aula de consciência pelo movimento, a aula de 1 hora. Aquela aula vai ser na quarta-feira agora, tá? Às 7h30 da noite, tarará, fica gravado, toda aquela coisa boa. Essa aulinha é porque eu fiz uma série no Instagram, linhas, rugas e expressão, que é o tema da aula de consciência. E aí alguém falou, faz uma live ensinando tudo, porque os vídeos eram Reels, então não tinha voz, eu só mostrava assim meio rapidinho, em 30 segundos, me virando nos 30. Aí, claro, não expliquei nada, né? Fazia uma legenda, mas não é igual. Aí eu falei, então tá, então vou fazer essa live explicando o que a gente está fazendo, tá bom? Então, ó, 10 horas agora, vamos começar. Oi, tudo bem? Bem-vinda, Liliane. Oi, Sérgio, tudo bom? Tem mais outras 2 pessoas inscritas, mas vocês sabem como eu sou. Eu gosto de começar na hora, terminar na hora. Tá bom? Então, vamos começar? Ó, o enfoque que eu estou dando dessa vez... Bom, vocês dois são alunos do curso, né? Então, no curso, a gente ficou bem na questão da expressão, da expressão, da expressão. Eu não aprofundei muito. Eu não explorei muito essa questão mais estética da história, né? Que é mais comercial, é mais, né? Mas nessa série agora que eu fiz no Instagram, eu entrei mais por essa questão das rugas, né? Então, eu vou fazer o seguinte, a proposta inicial seria fazer uma biografia do rosto, tá bom? Sempre na nossa forma de trabalhar, no método Feldenkrais. Primeiro ponto, eu tenho que conhecer, né, o território com o qual eu vou estar trabalhando. Então, se a gente vai estar trabalhando com o rosto, a gente começa ali, entendendo que rosto é esse, né? É um trabalho muito delicado, porque todo o julgamento, né, todas as histórias, tudo que está aqui envolvido, né, com as nossas expressões, tem a questão do envelhecimento, né, tem muita construção cultural, né, que interfere com essa expressão genuína, com essa maturidade do rosto, né? Então, a gente tem muita informação aí. Então, a nossa ideia é se afastar de tudo isso e entrar nesse trabalho com o rosto de dentro para fora, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês deitarem de costas. Deita no chão. Isso, deita. Vou colocar vocês grandes. Okay. E se começa simplesmente a conectar com a respiração primeiro, com cada expiração, ver se consegue deixar o corpo. A gente está entrando, está mudando aqui, está saindo de um sistema operacional mais analítico, né, mais crítico, e entrando, né, em outro estado mais de percepção, né? Então, a gente começa aqui a fazer essa transição de um para o outro. E agora, lentamente, gira a sua cabeça para a direita e gira para a esquerda. Agora, esse movimento vai ser muito suave, gente, muito devagar, para sentir o mínimo de resistência possível. Tá? Então, aí já tem uma ideia uma forma de trabalhar não tão popular, né? Geralmente a gente vai para o limite, chega até o limite e empurra um pouquinho mais, né? Aqui não, a gente está trazendo, né? A gente está tentando ser o mais sensível possível, assim a gente pode ter aquele pouquinho de resistência que você pode muito fácil passar por ela, né? Mas aqui a gente reconhece essa mínima de resistência e volta a partir desse ponto. Então, não é o máximo da sua amplitude, é muito menor do que o máximo da sua amplitude. É a amplitude em que você consegue se movimentar, no qual o esforço é só o pensamento. Você pensou, você nem sequer sente músculo envolvido, você não sente nada.
É simplesmente como se a gravidade rola sua cabeça para um lado e depois rola para o outro. Não tem musculatura, como se não tivesse musculatura envolvida, tá bom? Essa simplicidade, essa fluidez que a gente está procurando. É nessa amplitude que o movimento é muito, muito, muito fácil. A gente encontra, e a gente não tem nenhum compromisso com simetria. Olha aí, agora a gente colocou um conceito aí, né, quando fala de rosto, né, um conceito aí que está muito popular, né, muito hot, a questão da simetria, né, tem os procedimentos que buscam essa simetria, né, mas aqui a nossa busca é dinâmica, né, a gente quer uma coordenação, um equilíbrio, uma harmonia que vem do dinamismo, da conexão entre as partes, né, do que uma foto, não é estacionário, a gente não está trabalhando com a estática, a gente trabalha com a dinâmica, né, então procura a gente não tem nenhuma, como eu falei antes, nenhum compromisso com simetria, então a gente tem o primeiro pedacinho aí desse quebra-cabeças, né? Que é o meu rosto, gira mais fácil para a direita ou gira mais fácil para a esquerda. Aí a gente vai começar a estudar, né, a sua configuração. Porque, claro, tem musculatura de pescoço envolvido, tem musculatura de ATM envolvida, tem dominância de olhos, dominância de ouvido, né? Então, toda essa informação vai entrando aí, né, para compor essa preferência, tá bom? Que é única e é só sua. Isso. Para a direita e para a esquerda. Se as suas costas machucar um pouquinho, lembra, pode sempre dobrar o joelho e colocar os pés no chão, tá bom? Aqui a gente não trabalha com dor ou desconforto. Isso. Agora, gente, pega as suas mãos e esfrega uma mão na outra para aquecer, tá bom? Aquece. Ao mesmo tempo que vai aquecendo, vai suavizando também, tá bom? Então, essa mão que a gente vai usar agora no rosto é uma mão sensorial, tá bom? Então, para sentir, a mão tem que estar muito suave, tem que diminuir a tensão. Se você tem muita tensão na mão, a sua capacidade de discriminar diminui, tá bom? Então, a gente quer essa mão muito, é um sensor, tá? Agora, traz as mãos para a sua testa, tá bom? Descansa na testa. E move muito suavemente a testa um pouquinho para a direita. Você vai sentir um pouquinho de deslizar da pele mesmo, um pouquinho para a direita e um pouquinho para a esquerda. E observa para que lado está indo a sua testa. Isso é muito doido, né? A gente não pensa nesses termos assim, mas observa que tem uma preferência, tem um padrão aí, né? Até um padrão na pele, da tensão, né? Está indo para uma linha de ação, a gente fala uma linha de força, né? Então, você vê, você segue a linha de força para a direita, muito suave, menos, isso, menos, toca com a pontinha do dedo, isso, como se estivesse tocando, gente, a pálpebra, né? A gente toca muito suave, porque o olho está ali, né? Então, a gente não vai... Então, assim, imagina você está tocando as suas pálpebras, aquele toque muito suave, até mesmo porque o sistema vago, né? Quer dizer, os nervos cranianos, né? O facial está vindo, né? Para essa parte, e tem uma coordenação, tem uma relação aí com o sistema vago, tá bom? Então, quando a gente toca o rosto com essa gentileza, a gente estimula esse sistema, né? Que aí retribui, né? Com essa sensação de bem-estar, de calma, tá bom? Então, toca seu rosto, a coisa mais preciosa que você está tocando, é um bebê, tá? Então, com essa gentileza, com esse cuidado, com essa delicadeza, encontre esse padrão na sua testa, mais para a direita e mais para a esquerda, e descansa um pouquinho. Pode trazer os braços para baixo e só fica com essa sensação. Então, de repente, aí você já tem um outro pedacinho desse quebra-cabeça, né? A sua cabeça gira mais, não sei, para a direita, para a esquerda e a testa. Essa pele está indo com o seu pescoço ou está indo na direção contrária? Tudo é possível aqui, ok? Então, você começa a ver, olha que interessante, né? Talvez tenha uma relação aí. E a gente vai construindo esse padrão. Como eu falei antes, né? Não é uma foto, não é uma coisa estacionária.
A gente está constantemente movendo o rosto, constantemente interagindo, olhando, falando, escutando, sentindo, né? Então, a gente vai entrar, vamos dizer, nesse rosto, olhar para esse rosto de dentro para fora. Então, agora a gente já aprendeu. Agora, traz as mãos para a maçã do rosto, tá bom? E ainda com esse toque muito delicado. E traz a mesma coisa, traz a sua pele um pouquinho para a direita e um pouquinho para a esquerda. E, de novo, faz essa discriminação. Para que lado o seu rosto está indo? A gente quer tanto simetria, né? Mas a gente não quer aprender. Qual é o motivo dessa simetria? Né? Pode ser um motivo mecânico, talvez tenha sido uma cirurgia, um tratamento dentário, um pé que você quebrou e trouxe todo o peso do corpo para o outro lado, uma questão emocional, um trauma. Né? Por isso que eu falei, a biografia do rosto. Quais são as histórias que estão aí? Né? Então, a gente quer flexibilizar essas histórias, a gente quer abrir espaço para outras histórias serem expressas, né? Para outras histórias serem contadas. A gente não quer chegar e apagar, né? Ou inibir, ou congelar. Né? E eu estou falando aqui eu não tenho nada contra nenhum procedimento estético, eu só acho que a gente se pula muito rápido nesse tipo de coisa, entendeu? E é temporária, né? Você faz, depois de um tempo, volta. Eu estou falando do Botox, gente, vamos ser mais explícita. Né? Mas por que volta? Porque aquela ação continua no seu rosto, ela não está sendo expressa, mas ela continua ali. Né? Então, aí, né, a gente não quer ter, não é que a gente não quer ter, não posso ser injusta, a gente não sabe, não tem informação, né, não tem trabalhos que proponham você ir lá, né, que tal se essa ação não existisse? Que tal enfraquecer essa ação inconsciente, né, que está ali atuando no seu rosto, está criando essas marcas, essas linhas, né? Dá mais trabalho, mas também é um trabalho muito bonito, né? É uma intimidade muito grande que a gente tem, um cuidado, um autocuidado, né? Um presente, na verdade. Aí, depois disso, gente, traz agora para o lado da boca, tá bom? E a mesma coisa, traz um pouquinho a boca para a direita e um pouquinho para a esquerda e observa, né? Aí você está construindo a sua autoimagem baseada no toque e no movimento. Não é o rosto que você vê no espelho. Agora você sabe, meu rosto está um pouquinho mais para cá. Você começa a construir essa autoimagem de dentro para fora e sem julgamentos, ok? Na verdade, se for um padrão que ficou com você, que ficou impresso no seu corpo, foi um padrão muito importante em algum momento da sua vida. Então, a gente agradece. Mas a gente não precisa ficar refém, né? Isso, descansa. Descansa tudo, descansa os braços, só sente o seu rosto. Como eu falei aqui, o benefício vai além da musculatura, além da pele, a gente está conversando com o sistema nervoso autônomo, né? É um trabalho muito bonito aqui. Isso. E agora, vira de lado e senta. Tá bom? Pode sentar numa cadeira, desde que seja estável, ou pode sentar no chão com as pernas dobradas, cruzadas. Só senta numa posição em que a sua pelva está um pouquinho disponível, tá bom? Se você não está confortável no chão, então senta numa cadeira, num banco. Só na cama não, porque ela baixa, o sofá também não dá suporte, tá bom? Então, a gente fez aí esse toque, entendendo mais ou menos de que lado vai, para que lado vai esse rosto. Talvez depois, como eu falei, seria legal escrever mesmo essa biografia. Eu tive um tratamento dentário que fez aqui. Eu tive um tarará, tarará. E vai escrevendo e vai montando, né? Contando a história, né? Que o seu rosto está dizendo. Olha, eu contando a história do meu rosto, né? Dizendo que vai desse jeito. Então, agora, gente, vamos acordar, né, a vitalidade, o suporte dos ossos. Né? A gente, depois dos 35 anos, começa a perder osso.
Começa a perder, né? Então, agora a gente vai acordar esse suporte do osso, porque lembra, a musculatura é que nem uma rede, né? Ela apoia num osso, no outro. E no rosto, na verdade, se apoia no osso, depois se apoia no tecido conjuntivo, sabe? Então, assim, tem muita mobilidade aí, né? Então, vamos começar a acordar esse suporte, né? Estimular esses ossos, estimular crescimento ósseo. Isso aqui é um exercício que vocês podem fazer todos os dias, na verdade, tá bom? Então, a gente vai começar, ó. Pega, de novo, aquece as mãos. Isso, aquece, aquece, aquece. Traz as mãos no rosto, vai estar tocando a mandíbula, esse osso, o zigomático, parece que aqui meu amigo. Então, a gente vai estar tocando, ó, o frontal, tá bom? Aqui. Esse ossinho da maçã do rosto, que chama zigomático. E a mandíbula. A gente vai segurar o rosto assim, tá bom? A mão, o dedão vai para trás da orelha, tá? Então, você tem um rodo muito... Pegou o seu rosto muito... como é que fala? Estável. Não é estável não a palavra, tá, gente? Mas eu não sei qual a palavra. Seguro, sei lá. Então, ó, dedo atrás, tá bom? Atrás da orelha, segurando aqui, tá? Essa região dos olhos é muito ligada à região da mandíbula, né? O sorriso espontâneo, que chama o sorriso do Shane, né? Ele levanta aqui e também, né, o sorrir com os olhos, né? Então, quando se vocês tiverem a oportunidade de dar uma olhada no Atlas, ou mesmo no Google, dá uma olhada, é um intrincado, é uma coisa mais bonita, assim, parece sabe, um trabalho Ih, gente, como é que fala? Sabe, de tricô que vai assim. É muito intrincado, tá bom? Então, a gente vai indiretamente, já está trabalhando essa parte do segmento oral, indiretamente já está trabalhando com a boca, mas a ênfase está aqui, tá bom? Aqui, na verdade, tá? Mas não tem como separar. Na dinâmica, como a gente trabalha, não tem como separar, né? Então, num trabalho funcional. A gente segura, aí, olha só, vai inclinar a cabeça para frente e deixa o peso do rosto nas suas mãos. A musculatura suaviza, ok? O peso você está fazendo consciente os ossos da mão, é como se a musculatura estivesse derretendo na sua mão e você faz esse contato com os ossos muito claro. Você pode até sentir o osso de um lado e do outro, talvez esteja um lado mais desenvolvido que o outro, né? E você começa a entender essa musculatura e a gente começa a entender a estrutura desse rosto, né? Então, a gente põe mesmo, gente, a gente não está acostumado a deixar o peso da cabeça cair, deixa as suas mãos, então, assim, vocês vão começar a sentir, pelo menos quando eu estava fazendo, eu sentia muito esse trabalho aqui, ó, nas costas, porque as suas mãos estão literalmente segurando a sua cabeça. Então, tem peso, tá? Sente esse formato do rosto, fica aí, e agora vai empurrar com as mãos, empurra a cabeça de volta à vertical. Pode até ir um pouquinho para trás. Empurra com as mãos, você está empurrando os ossos, você está fazendo essa força. Lembra que para a saúde dos ossos, a gente precisa um pouquinho de impacto, né? A gente fala na osteoporose, tem que caminhar, trabalhar com resistência, a gente precisa desse para estimular o osso, tá? Quando eu quebrei meu pé uma vez descendo a escada e o médico falou 6 semanas não colocando o pé no chão, colocou a bota. Eu falei, ok. Eu não colocava quando eu estava em pé, mas quando eu sentava, eu tirava a bota e movimentava o meu joelho, né, fazendo esse movimento no pé para ficar transmitindo força, porque você precisa desse estímulo para crescer osso. Deixar meu pé no ar o tempo todo não vai, né? Precisa dessa. Então eu fazia sentada esse movimento para estimular o osso e quando estava em pé colocava a bota de novo. Né? Então a gente precisa desse tipo de... Né? Eu estava inventando várias formas de fazer, sabe, hook embaixo do zigomático, empurrar para cima, tá bom? Essa é outra forma de fazer, não é tão, porque é menos área, né? Mais pressão.
a partir da mandíbula, empurrar. Né? Lembra que você está criando linha de ação, então você está criando uma força nessa direção no seu rosto. Tá? Começa a ver esses vetores que a gente fala tanto em Feldenkrais, né? Mas essa daqui é o mais confortável, tá bom? Do rosto todo. Faz isso por alguns minutos, tá bom? Baixa, descansa o peso de novo. Vamos fazer um pouquinho juntos, tá? Levanta, continua fazendo, tá? Eu tô olhando vocês, continua fazendo. Mais peso, só mais peso na mão quando vai. Isso, empurra, empurra mesmo. Olha como já tô toda vermelha, tá vendo? Estimula, não olha para mim não, continua fazendo. Empurra, isso, muito bonito. E agora, nesse trabalho que vocês estão fazendo, porque a gente sempre, né, tem um Feldenkrais twist no assunto, deixa a coluna toda, tá bom? Quando vai para baixo, deixa a coluna, quando vai para cima, arqueia a coluna. Então, cria esse movimento do corpo todo agora, integrado com o seu rosto, é como se a sua coluna empurra a sua cabeça para cima, trabalhando também, sabe quando tem esses filmes de terror e eles colocam máscara, né? E a máscara vem até aqui assim, até a parte do pescoço embaixo, né? Coloca assim. Então, o seu rosto é como se como eu falei antes, né? Se tiver a oportunidade de dar uma olhada, esse intrincado, né? Vem pela musculatura do pescoço e começa a se attach, não? Como é que é? Se inserir, né, na primeira costela, na clavícula, na escápula, né? Então, toda essa área começa a trabalhar também toda essa musculatura, né, dos ombros, né, junto com o rosto integrado, para dar suporte, né, tudo para cima. Imagina agora, né, uma musculatura que vem ali, né, do rosto e se liga à minha clavícula, né? No momento que esse ombro cai, agora não só a gravidade, eu tenho essa força empurrando meu rosto para baixo, né? Empurrando, se eu tivesse com de novo, uma máscara, né? E uma touca, sei lá, e eu empurro para baixo, né? Todo esse tecido começa essa tração, eu estou criando uma linha de ação para baixo, né? Então, sabe, criando esse suporte todo esse suporte que vem da musculatura, tá bom? E aí, da musculatura não, dos ossos. Aí para um pouquinho, sente, provavelmente você sente assim, um calor no rosto, né? E a circulação mesmo, né? Tarará, 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 sente. É muito bonito a gente sentir essa questão dos ossos, traz muito confiança, né? Porque a sua estrutura sólida, né? Então, essa coisa do você estar, né, aware, consciente da sua estrutura óssea, te dá muita... eu vou falar força, tá bom? Então, vamos lá. Então, agora a gente trabalhou, acordou nessa musculatura, lá. Agora, vamos flexibilizar de novo. Como eu estava falando antes, ou como eu estava vendo, já terminou o mês, então já vamos mudar de assunto no próximo mês, mas para fechar direitinho, como eu falei, essas linhas não se criam do nada. Claro, tem um processo de envelhecimento, é verdade, né? Mas tem também esse padrão no qual a gente fica refém, fica repetindo, né? A preocupação, né? A preocupação. Então, assim, você fazendo num caráter fásico da coisa, no que você faz, o seu sorriso, né? E se desfaz, isso não vai ficar impresso no seu rosto. Né? O que fica impresso, gente, é justamente o que faz parte da couraça. Aquilo que aquilo que te ajudou a seguir adiante, né? Então, assim, a gente não quer essas expressões congeladas no rosto. A gente quer mais o aspecto dinâmico do rosto, né? Mais o fásico, como a gente fala, né? O sorriso que vem, que vai, né? Mas a gente não quer ficar congelado naquela expressão. Porque às vezes o que acontece quando trabalha com o rosto, começa a trabalhar lá, é uma coisa, depois é como que aquela camada sai e o que você está realmente tentando mascarar ou impedir de expressar emerge. Aí você começa a ver, eu vejo que ele está aqui. Né? Então, imagina, para conter toda essa flexibilidade, como eu falei, a própria estrutura do rosto é muito diferente.
né? Ela não, vai de um osso e depois a inserção é numa parte na face, na pele, na face não, mas na pele. Então, assim, é muita flexibilidade. Então, o trabalho que dá para congelar tudo isso é muito trabalho. É muito trabalho, né? Então, vamos agora começar a flexibilizar, porque a gente quer, sim, mais sorrisos, a gente quer, sim, mais, sabe, mais de felicidade. Essas não vão ficar, não se preocupa, não é isso que está fazendo velha, são as preocupações, o estresse, o medo, a ansiedade, de novo, né? Esse, sim, né, vem e fica, porque te deixa naquele estado de luta ou fuga, né? E o corpo fala, eu vou manter isso daqui, porque isso pode me salvar, né? Então, mantém, não vou me desfazer. Os sorrisos, infelizmente, né? Eles vão. Até tem um trabalho muito bonito que chama O Rosto, que eles começaram a ver, estudar, né, todo, né, muito do trabalho do Reich, vocês sabem, o trabalho do Feldenkrais que a gente faz no curso, é ligado à sexualidade, né, e eles chamam, essa expressão que se faz durante tanto a excitação quanto o orgasmo, chama o rosto, e é muito perto, né, dessa expressão essa daqui. Na verdade, não é isso não, é isso daqui. É como é que chama isso daqui? Como tem isso? Isso aqui não tem o nome? Ah, glabela? Não. Achei, acertei. Ficou assim, ó, passando, eu falei, vou pegar esse daqui. Isso daqui, ó, tá? Né? Então, tem né? Então, assim, então, eles falam, foi um estudo muito interessante, eu vou ver se eu coloco lá, eu fico prometendo, depois eu esqueço, por favor, tudo que eu prometei e não cumpri, sinta-se à vontade a me cobrar, tá bom? Estou te dando permissão. Muito legal esse estudo, e fizeram que, foi sobre Botox, na verdade, né? E à medida em que se faz o tratamento, essa incapacidade, né, de franzir, de fazer o rosto, né? Não só a pessoa... foi um trabalho feito com mulheres, na verdade. Dizia que não tinham nem sequer... tinha mais dificuldade de chegar ao orgasmo, e também para os parceiros sentiam que não tinha muito feedback, sabe? Porque não tinha como reconhecer ali, né, se estava satisfeito, se está satisfeito, para que lado está indo isso. Então, assim, tanto na interação com o outro, como no próprio sentido da experiência, né, teve aí um papel, tá bom? Então, assim, a gente quer flexibilidade. Flexibilidade no rosto tem nada a ver com envelhecimento, muito pelo contrário, tem a ver com vitalidade, com expressão, tá bom? A gente não quer não ser flexível, a gente não quer uma máscara. Isso é o que a gente não quer. Né? Agora, o que a gente não quer também é ficar preso numa expressão e ficar ali repetindo, repetindo. Aquelas linhas não se formam de uma vez. Repete, 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 fica ali, mantém essa ação. Isso sim é o que fica. Essa é a expressão cansada, o rosto que não descansa, o rosto envelhecido, o rosto sofrido. Isso é o que a gente não quer. Ok? Mas aquelas rugas de alegria, aquelas ruguinhas quando a pessoa ri, esse, na verdade, é o que faz a pessoa diferenciar entre o sorriso autêntico e o sorriso falso. Eles chamam do Duchenne, né? E o sorriso Botox, vamos dizer assim. Eu que fiz, isso não existe não, tá? Mas, tá bom? Então, é um twist na questão da... Como eu falei, né? Tem duas indústrias aqui muito grandes, que é a indústria da sexualidade, da pornografia, tarará, e a indústria cosmética, que se beneficia horrores dessa nossa falta de intimidade com o corpo, com a ignorância, né, distanciamento. A gente quer um fix, né? Ah, me ajeita aqui, eu não quero lidar com isso. A gente não quer sabe, se aproximar e falar, mas o que é que tem aqui? Tem uma coisa aqui para eu aprender. O que é que eu tenho que aprender aqui? Deixa eu aprender, deixa eu escutar, né? Deixa eu explorar, tá bom? Então, vamos agora, ó. Mão aqui, pode ser sentado. Agarra. Então, assim, essa musculatura, gente, esse aqui é um ventre, né, do músculo. Na verdade, ele tá aqui, aí vem toda a parte aponeurótica, como se fosse um tecido conjuntivo, né, um tendão, vou chamar isso. E a outra parte, a outra pele dele tá aqui, né? Então, esse trabalho é muito legal para quem tem dor de cabeça também, tá? Aquela dor de cabeça nucal ou temporal, tá bom? Então, a gente vai pegar muito perto do cabelo, muito perto do couro, assim, muito perto do couro cabeludo. Então, você não está puxando o seu cabelo, tá? Tá realmente, pega o couro cabeludo, tá? E começa a mobilizar. Primeiro mobiliza um lado,
e aí o outro, e de novo, veja como o padrão é sempre o mesmo, né? Você começa a entender essas forças, né, que atuam. Você faz um lado e o outro, e observa até, deixa, sabe, expande a sua atenção para sentir até no pescoço, né, indo nessa região do tórax, começa a sentir todo esse... Eu estava inclinada para frente, aí, de novo, o peso da cabeça faz com que a musculatura das costas trabalhe, não conseguia sentir nada. No momento que eu coloquei mais na vertical, comecei a sentir. Então, observa aí onde está essa restrição. Outro lugar que a gente segura muita atenção, que é atrás da orelha, né? Lembra quando faz cirurgia plástica, eles puxam por aqui, né? Ou puxa por aqui, né? Então, a gente está justamente trabalhando nessa área, tá? Então, depois que sentir um lado ou outro, a gente vai fazer o que a gente fez antes, tá? Traz o couro cabeludo para frente, tá? Criando uma tração muito gentil, e aí baixa a cabeça. Isso. Isso daqui é delicioso, né? Fica aí um pouquinho, se sentir bom, bem. Provavelmente você está começando a sentir que está tracionando desde aqui da nuca, né? Abre esse espaço, tá bom? E aí, para levantar, começa com o couro cabeludo, levanta o rosto, e aí olha para cima. Tá bom? Traz o corpo todo, deixa a coluna articular, a pelvis, o corpo todo junto com você nessa ação. E aí levanta. Isso. E aí mais uma vez. Todo. Levanta. Às vezes é muito legal quando levantar, deixar a boca abrir. Ok? Porque você está empurrando. Isso, abre a boca. Porque você está empurrando o crânio para trás. Então deixa a mandíbula bem descansada, né? Aí ela abre quando você levanta, ela fecha quando você abaixa, ok? Mobilizando, pode começar a ficar criativo se quiser levantar um pouquinho na diagonal para sentir. Você vai começar a sentir, sabe, esse rosto que vem, toda essa continuidade com o pescoço, né, com o ombro. Então, se depende da direção que você leva, você pode trabalhar toda, olha só, até uma vértebra minha agora ajustou, né? Muito gentil, muito suave esse trabalho, tá bom? E comecem a trabalhar todas essas linhas de ações que vai no couro cabeludo, né? Levantando, suavizando essa musculatura do rosto, né? Abrindo o rosto. Isso. Isso é um trabalho lindo. Isso. Ai, que lindo isso. Ah, isso. Isso. Abrindo toda, trabalhando todo o músculo, né? O epicrânio, todo. Não só a testa, né? Ele começa lá atrás, então fazer essa relação de toda a cabeça, mobilizando, né? Aí a gente já entra no trabalho mais com os olhos, a gente pode pegar por aqui, ó, pelas têmporas, tá bom? E agora a gente muda o movimento, começa através daqui criar essa tração. E aí, olha, deixa seus olhos olharem para um lado. De novo, cria essa atração e os olhos para o outro lado, mobilizando os olhos como se fossem os olhos de boneca, sabe? Que olha para um lado e olha para o outro. E, ao mesmo tempo, suavizando, né? Mudando essa expressão do rosto, como se tivesse... A gente pode fazer também a partir da orelha, como que puxa, né? Puxa a orelha para um lado e mobilizando toda essa musculatura periauricular, tá bom? Que também, quando a gente está tenso, né? Sabe como os animais levantam, né? Eles têm muita mobilidade na orelha. A gente ainda tem a musculatura, mas não... Algumas pessoas têm, né? Então, sabe, recuperando todo, abrindo esse rosto, sentir como, né, como organiza, como você pode organizar toda a sua coluna, todo o seu corpo desde esse rosto, né? E começar a integrar o rosto com o resto do corpo, né? Não é uma parte separada, como acontece também com o assoalho pélvico, né? Como que é separado, não. Integra todo ele, né? Revitaliza todo o seu corpo, uma relação muito diferente com a gravidade, né? Descansa e sente. Aí começa a criar, ver como muda, né?
Começa a se sentir mais energizado, vitalizado, suporte, né? Um rosto mais aberto. Isso. Maravilha é o cabelo, né? Que fica assim super mulheres da pessoas, homens, mulheres da caverna. Então sente, gente. Isso. E agora para terminar, tá bom? Deita de costas de novo. Essa aula curtinha. E agora, mais uma vez, gira o seu cabeça para a direita e para a esquerda, mas traz uma lembrança de tudo que você fez. Imagina que o movimento começa por essa tração na pele, como se a sua pele começasse a tracionar, e aí você gira para a direita, e aí quando você vai girar para a esquerda, de novo, acorda essa musculatura de trás da orelha, né, na linha dos olhos, e cria essa abertura, como se tivesse realmente abrindo, né, para um lado e para o outro, e você começa a se movimentar para a direita e para a esquerda, integrando o seu rosto, o seu rosto se abre para um lado, se abre para o outro, né? Toda essa mobilidade não é, né, integrado, acho que essa é integrado com o corpo, mudando também, e não ficar tira a máscara, né, gente? Tira a máscara e começa a trazer mais vida, circulação, mais estímulo, né? E a gente quebra esses padrões que a gente fica refém e que ficam ali se repetindo e vão marcando. Não é só o rosto, né? Eles marcam o corpo todo e você vai criar aquela relação entre função e estrutura, né? Tem uma função, tem uma ação por trás daquela estrutura. Se você muda a ação, né, a estrutura também começa a caminhar para um estado de mais congruência, né? Então, um corpo mais integrado, né? Um corpo no qual não tem áreas que estão sendo mais trabalhadas e menos trabalhadas, é tudo mais distribuído de uma forma harmônica, tudo muito mais suave, inclusive a expressão que esse corpo traz, não só no rosto, né? Como um todo, né? Uma expressão mais suave num corpo mais maleável, mais flexível, né? Mais disponível, ok? E agora, para terminar, senta mais uma vez. E agora a gente vai só integrar, né? Sem as mãos agora, tá bom? Vou ficar de lado só para... E a gente faz aquele mesmo movimento que a gente fez, tá bom? E imagina, agora a gente já teve a experiência. Então, agora você já sabe como sente, você pode agora usar a sua imaginação. Então, você pode recall, né? Assim, trazer aquela experiência de volta. Então, começa a sentir que o seu rosto como é que é melt? Se derrete, né? Ele descansa para frente, ok? Descansa a musculatura do rosto, desfaz. Imagina, né? Abrindo desde lá de trás da nuca, né? Essa parte trazendo junto, como se estivesse, como você fez antes, né? E agora traz, imagina aquela mão empurrando o seu rosto e conecta com a coluna e traz esse rosto, né? Aí abre a boca e leva para trás, fecha a boca, relaxa, né? Trazendo junto com a musculatura, junto com os ossos, a pele. Aí você vê que tem essa mobilidade, você levanta, sente, trazendo lá para trás, e aí baixo, os olhos também se movendo para cima e para baixo, que você entra nesse estado de congruência, de movimento. Isso. De frente para trás. Sente que o rosto, quando vai para cima, ele abre, expande, abre. E quando você volta, você lembra, ele relaxa. Ele melt, suaviza. Isso. Quando chegar no meio, para, descansa. E pronto. Sente.
quiser caminhar um pouquinho, caminha, tá bom?